Se essas mensagens não foram obtidas através de um mandato legal, elas podem ser utilizadas para pedir o impedimento de Moro no processo? Sim, Mauro, veja bem, a questão de um juiz poder ou não ser o juiz do processo é ele não ter nenhum tipo de impedimento. Quando um juiz tem qualquer conexão com uma das partes, ele é suspeito. Nesse caso, o juiz orientou o promotor, o que significa que nesse processo a gente não teve poder judiciário, a gente teve um processo entre Ministério Público e a parte acusada. Só que o Ministério Público deu a sentença. O Moro não agiu como juiz de direito, o Moro agiu como procurador. Ele agiu em conjunto com o Ministério Público. Então, nesse caso, não interessa como as provas vieram. Se fosse um Estado democrático de direito, se a gente não tivesse vivendo esse momento de farsa, o Lula estaria agora com a alvará de soltura, e eu falo agora, no domingo. Sabe por quê? Porque tem desembargador de plantão, tem ministro de plantão, e é um fato novo que obviamente poderia ser apreciado e o Lula já estaria nas ruas. Então, não tem nada a ver, né? Mesmo ainda que fosse olhar por esse caso de prova ilegalmente admitida, a prova ilegal, né? Nesse caso, quando é a favor do réu, nesse caso, no caso do Lula, ela serviria. Porque o Ministério Público não pode fazer uso de provas ilícitas, mas o acusado, como que é a liberdade dele que está em jogo, isso é muito importante. O acusado tem um bem muito maior para perder do que o Ministério Público. O acusado vai perder a liberdade. Então, pro acusado, não tem limites de produção de provas. Se o acusado quiser fazer uma escuta, o acusado, fazer uma escuta ilegal, gravar um ambiente de forma ilegal, roubar o celular do cara que é o verdadeiro criminoso para poder levar na justiça, o acusado está defendendo a sua liberdade, ele pode fazer isso tudo e as provas serão apreciadas não como provas ilegais. E o Ministério Público não poderia, sob hipótese alguma, deixar de perseguir a verdade para perseguir puramente a prisão daquela pessoa. Isso que o Brasil não está entendendo. Olha, no caso de um acusado conseguir provas de que ele é inocente, ainda que de forma ilegal, essas provas não podem ser tidas como provas ilegais. Por quê? Porque o Ministério Público não tem a finalidade de punir. O Ministério Público, ele tem a finalidade de procurar a verdade real dos fatos. Então, se o Ministério Público perceber que aquele acusado não é o culpado, o Ministério Público tem que pedir absolvição. Não é um joguinho que o Ministério Público tem sempre que ganhar. Nós não estamos falando de uma brincadeirinha, estamos falando de liberdade de pessoas. Nesse caso em específico, nós estamos falando do direito de milhões de brasileiros escolherem quem vai ser o presidente. Então estamos vivendo essa crise por causa dessa farsa. Então, no caso do acusado, não existe ilegalidade na produção de provas, ele está defendendo a própria liberdade dele.